Graças a paz, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito feliz por cada um, por cada vida que está aqui hoje. Eu creio que vocês, como o Remo disse na abertura, que cada um que está aqui, não está aqui simplesmente por um convite de um amigo. E graças a Deus, vocês têm esse amigo, e você pode ter certeza que esse amigo te ama muito por te fazer esse convite. Mas você foi atraído para esse lugar por conta da presença de Jesus. Por conta de Jesus. Ele nos ama e Ele nos atrai para um lugar de encontro. Então eu creio que hoje o Senhor quer te encontrar aqui nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui. Obrigada por este culto, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença aqui nesse lugar. Pela manifestação da Tua presença no coração de cada um aqui e de cada um que está nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, alcança essas vidas com o Teu amor, com a Tua verdade que é libertadora, Jesus. Pai, me usa apenas como um instrumento nas Tuas mãos, mas que cada palavra dita aqui, Senhor, não venha do meu coração, mas venha do Teu coração, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está com a tua Bíblia aí, pode abrir em Gênesis. Primeiro livro, Bíblia. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano, eu não marquei aqui, mas é logo aqui no início, mas se eu procurar agora, eu vou acabar perdendo um tempo. Então, é o seguinte, em Gênesis, o Senhor nos descreve a criação de todas as coisas. E Ele descreve também a criação do homem e da mulher. E Ele diz que Ele fez o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. E que quando Ele fez o homem, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. O que é isso? São as virtudes do próprio Deus. Amém? Então, todos nós, quando fomos formados pelo Senhor, nós recebemos dentro de nós o fôlego de vida do próprio Deus. Eu já falei isso uma vez aqui. Imagina quando Ele expirou, Ele soprou dentro de nós algo que existia dentro dEle. Amém? Porém, alguns aqui conhecem a história e sabem que o homem... Gente, pode sentar. Podem sentar, ficar à vontade, com os ouvidos abertos para a palavra de Deus. Amém? Porém, alguns conhecem a história e sabem que o homem, que Deus, quando colocou o homem e a mulher no jardim, deu uma ordem, né? E Ele fala para o homem não comer do único fruto que tinha naquele jardim. Porém, o homem e a mulher desobedeceram e por isso pecaram. E quando o pecado entrou no coração do homem, houve um afastamento de Deus. Antes do homem pecar, Deus tinha um relacionamento com o homem e com a mulher de perto, muito próximo. Esse é o desejo de Deus, se relacionar conosco de uma maneira íntima, de uma maneira próxima. Só que quando o pecado entrou, então houve uma separação e ficaram distantes do Senhor. E aí, eu peço agora que abra lá em Romanos, se você quiser abrir, senão você só ouve, tá bom? Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 22 até o 26. Então, como eu estava falando, houve uma separação. E para que houvesse um resgate de novo, para que a gente novamente se aproximasse de Deus, Deus fez uma grande obra através de Jesus Cristo. E aqui em Romanos diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus.
Mas, pela sua graça e sem exigir nada em troca, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Amém? Então, através de Jesus Cristo, pela nossa fé declarada em Cristo Jesus, a nossa reconciliação com o Pai é renovada outra vez. Amém? E o que aconteceu depois disso? Aí vem uma longa história do Antigo Testamento, do povo de Deus, do povo de Israel. E lá em Mateus, já lá no Novo Testamento, Jesus veio, morreu, se entregou pelas nossas vidas, no nosso lugar. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente não conhece a história de Jesus, às vezes a gente pensa assim, nossa, mataram Jesus, assassinaram Jesus. Mas, na verdade, Jesus, ele se entregou, ele decidiu se entregar na morte e morte de cruz, para que a gente fosse resgatado novamente por Deus. Amém? Então, passou-se um tempo e Jesus veio, ressuscitou, e agora lá em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, versículo 13 até o 19. Aqui é um diálogo de Jesus com os seus discípulos, e ele diz assim: Peraí, só um minutinho. 16, gente, perdão. Mateus 16. Capítulo 16. Agora sim. Versículo 13 ao 19. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou outro profeta qualquer. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi-lhe revelada por nenhum humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então, olha que lindo. Aqui, Jesus está revelando para Pedro o propósito que estava no coração de Deus desde a eternidade, que é a sua igreja. A igreja não é um plano B do Senhor. Ah, não deu certo, Adão e Eva pecaram, o povo não me amou, então deixa eu partir para o plano B, que é a minha igreja. Não. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Então, aqui, diante dessa revelação que o próprio Jesus diz para Pedro, que Pedro recebeu essa revelação, não foi de homens, nem da sabedoria humana, mas foi diretamente do Pai, de Deus, que deu essa revelação para Pedro de quem era Jesus. Ele então diz para Pedro que, através da vida dele, ele vai constituir a igreja de Cristo na terra, e que daria as chaves. Que chave é essa? É uma chave, essa chave representa autoridade e poder, para que aquilo que a igreja ligar aqui na terra, em oração, em unidade, seja ligado no céu, e aquilo que também seja desligado pela igreja, também seja desligado no céu. Então, essa chave é muito importante a gente entender, porque essa autoridade e esse poder que representa essa chave é o nome de Jesus.
Então não é em outro nome, não é na minha força, não é porque a gente é uma turminha legal que se juntou para orar que vai rolar o poder, entende? Esse poder, essa autoridade é delegada por Cristo à sua igreja, por conta do nome de Cristo, por conta da nossa fé em Cristo. Amém? E lá no capítulo, agora sim, capítulo 28. Vai lá. Capítulo 28, versículo 16 a 20. Depois que Jesus revela isso a Pedro, lá no final do livro do Evangelho de Mateus, ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Então aqui, Jesus diz para os discípulos, antes dele subir aos céus, ele deixa para os discípulos: olha, vocês são a minha igreja, vocês têm a chave, vocês têm a minha presença, o meu nome, então vocês têm autoridade, têm poder. E diz para eles, e para nós, deixa para nós o quê? A nossa missão, o nosso propósito. Qual que é a nossa missão, qual é o nosso propósito? Proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas, aquilo tudo que Jesus fez ali por nós, que não fique só em nós, mas que a gente leve isso para outras pessoas. Amém? Gente, a gente vai ler muita palavra, e isso é bênção. Amém? Lá em Atos. Eu estou lendo tudo isso porque eu quero que vocês entendam, desde o princípio, tá? Qual foi o plano de Deus? Como que a igreja começou? Como que a igreja surgiu? Para a gente chegar no propósito final dessa mensagem. Amém? Então, lá em Atos 2, um texto muito conhecido, né? Vou ler o versículo 1 a 6, diz assim: aqui, Jesus já tinha ascendido aos céus e os discípulos estavam reunidos e tinha muita gente perto deles. E diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em um mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa que estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. E quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Então aqui, os discípulos receberam a promessa. Qual que era a promessa? Que o Espírito Santo desceria e os encheria com esse poder. É através do Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento em que a gente declara a nossa fé em Jesus, é o Espírito Santo que vai nos direcionar. É o Espírito Santo que vai nos deixar sensível à voz de Deus. E aqui o que aconteceu? O que são essas línguas estranhas? Aqui, nesse caso, os discípulos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo a declarar o Evangelho através de línguas estrangeiras. E a gente viu aqui que tinham pessoas, outros povos, de outros lugares ali naquele lugar. Então, eles começaram a entender o que os discípulos de Jesus estavam dizendo, por conta deles terem recebido essa capacitação
de Deus para falar em outras línguas. Continuando aqui no mesmo capítulo, no versículo 14. E depois eu vou pular lá para o 17 e para o 18. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: é isto que eu vou fazer nos últimos dias. Estou lá no 17. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Amém? Eu creio que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, para cada um que está aqui. Que a gente saia daqui essa noite mais cheios da presença de Deus. Amém? Aqui, então, foi a primeira ação da igreja. Esse acontecimento foi a primeira ação da igreja, onde os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu e Pedro foi tomado pelo Espírito Santo com uma ousadia e ele pregou, e ele começou a pregar ali para aquelas pessoas. E mais para frente ali um pouquinho, ainda no mesmo capítulo, no versículo 37 e 38, ele está pregando e as pessoas perguntam para ele assim: Pedro, o que nós faremos então? Porque Pedro estava pregando o arrependimento, a salvação através de Jesus Cristo. Então as pessoas perguntam: Pedro, o que eu devo fazer então? Então Pedro diz a essas pessoas assim, lá no 38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Amém? Gente, por que eu estou falando tudo isso? Aqui se iniciou a igreja. Aqui começou a igreja a entrar em ação. Amém? E a gente olhando assim, fala, nossa, que maravilha, né? Eles foram os discípulos cheios do Espírito Santo, então eles devem ter saído por todo mundo, falando, pregando do Evangelho, e todas as pessoas iam se arrependendo, e uma maravilha. Só que não, a gente sabe que houve perseguições. E as primeiras perseguições aos cristãos vieram através dos próprios judeus, né? E depois, em seguida, passou-se um tempo, a igreja já estabelecida, ainda lá na antiguidade, aconteceram algumas perseguições. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. A primeira perseguição que teve aos cristãos foi através do imperador Nero. Ele foi o primeiro que verdadeiramente começou uma perseguição aos cristãos. E ele, Nero, não sei se vocês já estudaram, se é estudado na escola, isso, mas Nero, a gente sabe que ele era um louco, ele era uma pessoa completamente louca e envaidecida em si mesma. E ele como fala? Quando a pessoa se entrega assim àquelas mesas fartas, bebidas, glutonaria, sabe? Ele era dessa forma. Luxúria, enfim, ele era dessa forma. E ele era completamente louco. E uma das formas que ele perseguia os cristãos, ele pegava as pessoas, penduravam esses cristãos em postes e acendia essas pessoas como tochas para iluminar o pátio ali do palácio, o jardim. Olha que loucura, né? E ele fazia tudo isso. O fim dele foi que ele próprio tirou a própria vida, porque os próprios súditos deles começaram a dizer que ele, né, começaram a entender que esse cara não bate bem. E ele mesmo, aí depois de um tempo, ele tirou a sua própria vida. Passou-se mais um tempo e um outro imperador chamado Domiciano. Esse imperador, ele exigia do povo sacrifícios e adoração a ele próprio e a sua própria inteligência. Então, ele se achava um pouquinho, né? Então, ele exigia que as pessoas fizessem ofertas, sacrifícios em adoração a ele. E, claro, que os cristãos genuínos e verdadeiros não praticavam isso, se negavam a fazer isso, e por isso eram mortos. E nessa época, muitos foram mortos e muitos foram também exilados. É o caso, por exemplo, do apóstolo João, que foi exilado lá na ilha de Patmos, onde Jesus entregou para ele a revelação do livro de Apocalipse. Amém? Passou-se mais um tempo
E uma outra luta que os cristãos nessa época tiveram, além das perseguições, que eles tinham que enfrentar, eles também tiveram que começar a lidar com outro problema, que era o problema das heresias e dos falsos ensinos. Então, ali começou eles tiveram que defender a sua fé. Por quê? Por exemplo, alguns povos considerados pagãos naquela época eram os povos romanos, só que viviam em campos, tá? E eles adoravam as divindades da natureza. Esses povos, por exemplo, pagãos, eles não conheciam o cristianismo. Eles não conheciam qual que era a crença desses discípulos, né, dos seguidores de Jesus. E o que começou a acontecer ali? Eles, então, por ouvirem falar de uma coisa que eles falaram, que eu vou dizer aqui, eles começaram a achar que os cristãos eram canibais. Olha isso. Por quê? Por conta daquela frase que fala comer e beber o sangue de Jesus, que é a frase utilizada na ceia do Senhor, né? Que não é literal, mas é trazer a memória, né? Através do pão, do suco da uva. E naquela época eles não entendiam, não compreendiam isso, e começou a rolar aí esses boatos de que os seguidores de Jesus eram canibais. A elite romana também não conseguiam aceitar que os cristãos seguiam uma pessoa, que no caso era a pessoa de Jesus, que era uma pessoa simples. Eles acreditavam, deixa eu ler aqui. Eles acreditavam que os cristãos adoravam a um Deus, que no caso é Jesus, que era desprovido de inteligência qualquer, que era uma pessoa com deficiência mental, vamos dizer assim, sabe? Então, a elite romana não conseguia compreender que esses seguidores adoravam a um Deus simples, a um homem que foi pobre, sabe? Eles não conseguiam entender que uma pessoa dessa poderia ter razão, nem razão, muito menos ser Deus. Amém? Isso tudo que eu estou falando são curiosidades, tá? Que é muito interessante de ser estudada, porque quando a gente olha lá para trás, a história da igreja, a história do cristianismo, a gente começa a dar mais valor para a forma de cristianismo que a gente tem hoje, pelo privilégio que a gente tem hoje de poder estar aqui reunido sem nenhuma perseguição, né, aparente, por enquanto, né? Então, é muito interessante estudar isso. E isso que eu estou citando são problemas de fora, mas tínhamos as heresias de dentro agora, que eu vou falar uma delas, que é o gnosticismo. E essa heresia, ela se iniciou dentro da comunidade cristã, por falta de conhecimento, por falta de entendimento e discipulado. Então, um tal lá de Marcião, ele começou a dizer assim, que Jesus não pode ser um ser divino. E ele não tem a natureza do Pai, ou seja, ele não tem a mesma natureza de Deus. Então ele acabou com a fé cristã, porque ele estava dizendo que Jesus, que a gente sabe que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Ele estava dizendo aqui que Jesus, ele começou a pregar que Jesus não era divino, que Jesus era um ser criado, assim como as outras criações. E essa heresia também, nessa época, eles acreditavam em dois deuses, um Deus superior e um inferior. Por quê? Eles acreditavam que a matéria era completamente ruim e que o espírito era completamente bom. Quando eu estou falando matéria, eu não estou falando a nossa vontade, tá? Diferencie essas duas coisas. A nossa vontade, ela tem que ser combatida todos os dias. A vontade da nossa carne, certo? Por conta da natureza humana que entrou em nós por conta do pecado, então a nossa vontade tem que ser combatida todos os dias. Mas a matéria, tudo que Deus criou, se você olhar lá na criação, quando Deus criou as árvores, os animais, a água, tudo é bom,
Deus fala que tudo é bom. E quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse mais, Ele disse que era muito bom. Então, começou-se aqui a Marcião começava a dizer que a matéria que Deus criou era completamente ruim e que por isso Jesus não poderia ser divino e que por isso esse Deus superior não poderia ter contato com a matéria. Então haveria um outro Deus inferior. É muita loucura, né, gente? Mas a gente vai entender que isso também é por conta aí de uma influência grega, influência lá os gregos têm um monte de deuses. É disso daí que vem o gnosticismo, mais ou menos. Então, eles negavam a salvação pela fé em Jesus e acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento elevado que eles tinham, dado a eles por essa divindade superior, de alguma forma misteriosa ou mística. Amém? E tudo isso, gente, era de povo que dizia que seguia Jesus. Tá? Você vê como que estava bem distorcido, né, as coisas. Diante de tudo isso, o que aconteceu? A igreja ela precisou, então, ter uma ação naquela época. A igreja precisou ter uma ação. Alguns historiadores dizem que esse gnosticismo foi uma das heresias que chegou mais perto de combater o cristianismo. Então, assim, se essas pessoas, se esses estudiosos do passado não tivessem se levantado para defender a fé, talvez hoje a gente receberia um evangelho e uma Bíblia completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, nessa época, os cristãos tiveram que se levantar com algumas ações para que o evangelho fosse mantido genuinamente puro e verdadeiro, da forma com que foi dito, nos trazido através da vida de Jesus. Então, houve duas formas. Uma foi através do cânon, que é a Bíblia, o cânon do Novo Testamento são os livros que reúnem no Novo Testamento. Então, eles tiveram, nessa época, as únicas escrituras que eles tinham era o Antigo Testamento. Não se tinha ainda formado o Novo Testamento. Então, esse foi um processo longo. Depois, inclusive, se alguém tiver dúvidas sobre esse assunto, mas como que surgiu a Bíblia? Como que ela foi escrita? Mas ela foi escrita por homens, mas falam que foi escrita por homens inspirados por Deus, mas tem gente que fala que foi a igreja que decidiu qual que é o livro que entraria e que não entraria. Na verdade, esse processo foi um longo processo, muito interessante e importante da gente saber, porque nós vamos ser questionados lá fora por conta disso. Então é importante, só que eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas então eles tiveram que se reunir para realmente entender quais eram os livros inspirados por Deus, para que a fé se apoiasse na palavra verdadeira e não se desviasse aí pelo caminho. Porque essa heresia era uma só, tinham muitas heresias. E a outra forma foi através de um credo. Eles fizeram um concílio e eles... O que é credo, gente? Credo nada mais é do que o que nós cremos. Então, eles fizeram como se fosse um texto, né, falando assim, a mesma coisa que alguém entrar aqui na igreja, que nunca entrou, e falar assim, mas o que vocês creem? Aí a gente vai falar, nós cremos em Jesus Cristo, que veio como homem aqui na terra, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, e através desse ressuscitamento de Jesus, nós ganhamos a vida eterna, nós nos aliançamos de novo com Deus, nós vamos dizer isso para as pessoas, certo? Esse credo era isso, era assim, eles estavam combatendo as heresias, falando assim, nós cristãos, seguidores de Jesus, cremos nisso. Então, eu vou ler aqui, é bem rápido, eu vou ler aqui para vocês, esse primeiro credo é muito interessante. Eu tinha pedido, não sei se vai dar certo de pôr ali, para vocês acompanharem comigo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aqui, esse credo foi chamado Credo dos Apóstolos, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Amém. Então, esse foi o credo apostólico. Foi a declaração de fé daquele povo para combater as heresias, tá? Aqui existe o termo igreja, creio na Santa Igreja Católica. Aqui não é a Igreja Católica Romana, tá? É que lá na antiguidade todos nós viemos dessa origem, tá bom? Católica. E aí, queridos, não parou por aí. Apesar de ter, sim, combatido o gnosticismo naquela época, mas até hoje o gnosticismo tem raízes em muitas seitas, em muitas filosofias. E continuou-se. E aí, eles tiveram, inclusive, que fazer um outro credo, um outro concílio para combater outras heresias. Não vou falar sobre elas, senão vou ficar falando aqui muito, mas é a heresia do arianismo, que também, basicamente, era quase a mesma coisa. Que Jesus não tinha a mesma sabedoria de Deus, não era igual ao Pai, eles não eram um, que Jesus foi criado também como as outras criaturas, sendo que Jesus, a única diferença seria a primeira criatura, vamos dizer assim, a mais elevada diante as outras criaturas, e eles não acreditavam na trindade divina. Então foi feito um outro concílio, um novo credo, muito parecido com esse, mas firmando também a questão da trindade, tá bom? Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Na palavra de Deus, Deus sempre nos deixou lembretes e alertas para nos dizer assim, como ele disse lá em Mateus 24, 24. Aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, o povo de Deus. E em 2 Pedro ele diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitos vão falar mal do caminho da verdade. Então, aqui, eu contei um pouco do passado para a gente ver que não é diferente hoje. Então, esse alerta de Jesus para nós, ele é atual. Infelizmente, a gente vive em um mundo onde, não só lá fora, mas muitos de dentro, têm deturpado a palavra de Deus, o Evangelho. Mas, se nós estivermos enraizados na palavra de Deus, se a gente tiver conhecimento da palavra de Deus, nós não seremos enganados. E Deus, eu creio que Deus tem nos chamado para ser uma igreja forte, uma igreja de referência. Amém? Isso é falado sempre. A gente passou pela semana passada, uma semana de fortalecimento espiritual para as famílias, nos lares. Então, Deus ele quer forjar, ele quer encontrar uma igreja. E que igreja é essa? Será que a gente tem sido essa igreja que agrada o coração de Deus? Ou a gente tem sido uma igreja que tem entristecido o coração de Deus? E Ele nos deixou uma igreja como referência, que é a igreja de Filadélfia, que está lá em Apocalipse. A igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é uma coisa, a cidade de Filadélfia é outra. Eu vou falar um pouquinho da cidade de Filadélfia. Ela foi fundada para ser embaixadora da cultura grega. Ela foi estabelecida como uma cidade missionária da cultura grega para os outros povos, principalmente ali para a Ásia. E foi uma época onde, no século 3 e 2 a.C., foi uma época onde, através do imperador Alexandre o Grande, que vocês também devem ter visto já na escola, ele trouxe uma cultura, ele queria juntar a cultura grega com a cultura oriental. Ele queria unificar e fazer uma só cultura. Ele queria uma só língua, que era a língua grega na época. Então, ele queria unificar tudo. Então, ele foi um grande conquistador, ele conquistou muitas terras ali naquela época. Só que ele não oprimia os povos que ele conquistava. Por quê? Justamente por isso, porque ele queria agregar. Então, ele fazia uma mistura.
ele fazia uma mistura. Eu creio que você que já é daqui da igreja, você ouve essa palavra mistura, algo te vem à mente. Presta atenção no que Deus está querendo dizer. Alexandre o Grande, ele estava querendo unificar, fazer uma mistura de culturas. E essa cultura que se chama helenismo, ela também, até hoje, reflete na nossa filosofia, na nossa ciência, na nossa literatura, em muitos pensamentos e em muitas seitas, até hoje. De tão sério que foi, né? Nessa época, foi a época de Platão, a época de Aristóteles. O que eles acreditavam? Eles falavam assim, ó, até existe um Deus. Pode até ser que exista um Deus, mas ele não é totalmente soberano. Então, isso foi enraizado na cultura mundial. E a filosofia dessa época, que é tratada até hoje, ela leva as pessoas a refletirem no quê? A refletir sobre uma felicidade constante, uma felicidade interior constante, nos prazeres da vida, ou seja, você viver da forma que te agrada. Se isso te faz bem, faça. Se você acha que você é isso, seja. Entende? Então, olha como que está enraizado, como que vem vindo lá de trás. O que a gente vê hoje na sociedade, no mundo, já vem sendo implantado na humanidade há muito tempo. E a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, então, também sofria com muitos terremotos, porque era uma região vulcânica, tinham muitos desastres naturais por conta disso lá. E a igreja de Filadélfia foi plantada ali, por Deus, depois de muito tempo. Se você olhar o contexto dessa cidade, o contexto que vivia essa região, essa cidade, ela era, como eu disse, ela foi criada para ser embaixadora de uma cultura grega, uma cultura onde se, como eu já disse, mesclava religiões, estilos de vida, enfim. E hoje, no nosso mundo aqui, que a gente vive, a gente não vive um contexto muito diferente dessa época. Nós vivemos hoje no quê? No mundo moderno, onde a tecnologia e as informações são super rápidas, a gente vive conectado, a gente vive numa cultura do ter ou do ser algo que você não é, mas se você acessar um perfil em qualquer rede social, de repente você vai ver ali, você acha que você conhece aquela pessoa que está ali, mas a realidade pode ser bem diferente do que está ali. A gente vive num mundo onde um sistema perverso impera, desde a antiguidade. E isso é real. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém? Mas, por viver aqui, muitas vezes a gente se sente esmagado, pressionado pela cultura, pela moda, pela mídia, né? E eu até fiz uma pesquisa com alguns jovens, né, e juniores. Eu mandei a pergunta, né, sobre assim, como um jovem cristão, o que você sente, o que é mais difícil, né? O que é mais difícil para um jovem cristão hoje, né, viver? Quais são as pressões? Quais são as opressões que vocês sentem? Quais são as dificuldades? E aí vários me responderam e, gente, todas as respostas continham tinham coisas diferentes, mas era basicamente as mesmas coisas. Qual que é a dificuldade? Por que nós somos pressionados? Nós somos pressionados por sermos diferentes do mundo, né? Então, no mundo aí fora, diz que tudo pode, que nem eu falei da cultura do helenismo. Você acha que você é isso? Então seja. Você acha que você é uma porta? Seja uma porta. Você acha que você é um animal? Seja um animal. Gente, isso é real. Existe. Eu já vi reportagens de pessoas que elas creem verdadeiramente que elas são um animal e elas vivem como um animal. Olha que loucura. Que absurdo que o mundo está vivendo aí fora. E depois nós que somos loucos por acreditar em Jesus, né? Mas nós somos pressionados por isso, porque quando a gente existe aí no mundo não falam que a gente tem a liberdade de expressão, só que não é real, porque se você faz parte do mundo
e você anda conforme o mundo quer, você pode falar o que você quiser, que você vai ser bem aceito. Você pode falar a maior loucura, que legal, nunca tinha pensado sobre isso, vou começar a pensar. Mas quando a gente se coloca, não contra, mas quando a gente exerce o direito de ter a nossa crença, a nossa opinião a respeito de algum assunto polêmico, pautado na palavra de Deus, nós somos criticados. Nós somos vistos como preconceituosos, como intolerantes, como os que não amam as pessoas, não é verdade? Então não existe isso. Liberdade de expressão não é tão real assim. Então, nós somos pressionados de todos os lados. Alguns jovens também falaram sobre as questões da sexualidade, alguns por manter a postura de se resguardar, de aguardar em Deus, são criticados, são zombados. Então, é muito difícil você manter a postura cristã diante de um mundo onde você vai falar assim, olha, no meu caso, vou dar meu exemplo, né? Eu casei com o meu marido há 4 anos. E eu já tenho 37 anos, eu acho. Tomara que eu tenha errado para mais. Mas, quando eu casei, então, eu já estava com mais de 30. E as pessoas onde eu trabalhava, as pessoas que conviviam, falavam para mim, não acredito. Mas nem nada, não pode? Sabe? Então, as pessoas, e elas questionam, não é de uma forma assim, mas me explica por quê, né? Na verdade, elas te questionam zombando de você, tirando sarro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, discernimento para falar com as pessoas, principalmente sobre esses assuntos polêmicos, né? Então, a gente está dentro desse contexto. E, infelizmente, mais uma vez, não é só fora da igreja, mas é também dentro da igreja, né? A gente vê por aí, por exemplo, uma graça. Quando se fala de graça, é porque é de graça, certo? Quando o Senhor nos amou, o Senhor nos desejou, é o Senhor que nos toca, é o Senhor que nos resgata, e nós não fizemos nada para receber isso. E é Ele, então é literalmente de graça o amor de Deus, para aqueles que creem nele. Porém, a gente vê por aí uma graça, às vezes, sendo pregada, eu não gostaria nem de falar essa palavra, mas como se fosse uma graça barata, sabe? No sentido assim de benefício próprio da pessoa que está pregando, autopromoção, sabe? Uma graça onde fala assim, olha, venham. E realmente, vocês podem vir todos, venham do jeito que vocês estão. O Senhor vai te tocar, Ele vai derramar o amor dEle sobre a sua vida. E você vai sentir esse amor e você vai ser transformado. Mas muitos têm falado assim, venham como estão, fiquem como estão também, não tem problema nenhum, porque eles estão falando palavras aí de conserto, palavras de exortação, mas é porque eles são muito, muito mala. Fica aqui que é mais gostoso, fica aqui desse jeito aqui que está bom. Então, na verdade, levando as pessoas para um engano. Tem sido muito pregado por aí também uma liberdade em Jesus, mas que é confundida com a libertinagem. Deus não habita na iniquidade. E a libertinagem, ela nos leva para a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado cometido a rodo, sem arrependimento nenhum. Deus vai me perdoar. Brincando com Deus. Deus vai me perdoar. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Só que Deus é justo, porque Ele é bom. Deus exorta, corrige, porque Ele é bom. Porque se Ele não fosse bom, Ele nos deixaria. Por que Ele teria feito todo esse plano de salvação? Né? No primeiro erro lá do primeiro homem e da primeira mulher, Ele já teria largado mão de nós. A gente tem visto muito por aí sendo confundido o amor de Deus, que é o amor ágape, um amor incondicional, com o amor do mundo. Nós, seres humanos, nós não temos como imaginar esse amor de Deus. A gente sente, a gente recebe. Mas, de verdade, pensa com você, esse amor incondicional é muito difícil de sentir. É Deus que sente isso por nós. É Ele que derrama desse amor por nós e nos capacita a amá-lo e nos capacita a amar o próximo. É através dele, não vem de nós. Para nós, seres humanos, o amor, ele é pautado em algo em troca.
se não dá um retorno, para que eu vou me aproximar? Se não me dá um retorno, para que eu vou investir tempo nessa pessoa, nessa situação, né? Só que tem se confundido esse amor. Mais uma vez nesse sentido de venham todos, Deus ama a todos, né? Mas não corrige, não tem uma palavra de exortação, de conserto. Um cristianismo egocêntrico, voltado para o homem e não para Cristo. Tem gente dizendo por aí que nós somos semideuses, supervalorizando o homem. Nós somos amados, nós temos valor em Deus, porque Ele nos deu valor, certo? Mas é nele que nós temos esse valor. Fora dele, nós não temos valor nenhum, nós não temos condições nenhuma de ser bons, nós não temos condições nenhuma de sermos salvos, sem estar nele. Então, o valor que nós temos é estando nele. Fora dele não há valor em nós. E o evangelho também da prosperidade, né? Aquele evangelho onde se barganha com Deus, onde se você é um cristão que entrou pobre e saiu rico, se entrou, como é que eles falam? Tem um lugar que fala bastante sobre isso, que fala assim, se você saiu empregado e saiu patrão, então você está no caminho certo, não tem? Então você está no caminho certo. Ah, porque eu entrei e não era um nada, agora, olha, tenho empresas, carros, vans, caminhões. Gente, o evangelho não é isso. Deus pode sim abençoar, e essa é a intenção de Deus, nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. É o prazer de Deus. Só que Ele abençoa um filho obediente. Agora, o objetivo de Deus não é se autopromover o evangelho por conta de coisas. E aí, quando vê um cristão que não está prosperando, de repente, numa área financeira, já está em pecado. Está em pecado, porque não está prosperando. Ah, ficou doente? Está pecando. O que você está pecando, irmão? Fala aí. O que você fez? Né? Então, é um evangelho, um jugo sobre as nossas costas, sabe? Então, isso existe, infelizmente, por aí. É um evangelho que se envergonha do verdadeiro evangelho. Gente, o evangelho ele é simples. Ele é simples, puro. Um homem simples, Jesus, que se despiu de toda a glória, porque Jesus é Deus, Ele se despiu de toda a glória e decidiu vir morrer, sofrer no nosso lugar. Amém? É simples. Só que tem pessoas que, por conta desse evangelho ser simples, por conta desse Deus, não ser um Deus que de repente, não sei o que as pessoas esperam, sabe? Um super-herói, autoritário, que demonstrasse o seu poder quando as pessoas questionassem ele, sabe? E as pessoas às vezes têm vergonha de falar de um Deus que ficou quieto, enquanto era julgado, enquanto era condenado, enquanto era colocado na cruz. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar desse verdadeiro evangelho. E querem um novo evangelho. Um evangelho popular, pop, um evangelho mais doce, mais suave, um evangelho gostoso de ouvir, né? Um evangelho com uma roupagem diferente, né? A gente, na nossa mente, às vezes se a gente parar para pensar alguns anos atrás, eu pensava muito assim antes de conhecer Jesus. Quando você pensava em pessoas religiosas, a gente pensava em o quê? Fala a verdade. Biblinha debaixo do braço, saiona comprida, coquinho no cabelo, não é verdade? São religiosos. Mas eu digo a vocês que hoje tem muita gente pregando de calça rasgada e boné, mais religioso do que eles. Mais religioso do que esses. Porque não importa o que eu estou vestindo aqui, com decência, isso sempre, né? Mas não importa o que eu estou vestindo. Se eu viesse pregar aqui para vocês no culto de jovens, de terninho, coquinho, vocês iam falar... Lá vem a Bia. Mas o que importa, gente, é a palavra de Deus que está sendo pregada. E quando eu terminar de pregar aqui e vocês forem embora, pega a Bíblia e abre e vê se tudo que eu estou falando aqui é real. Estudem a Bíblia. Tenham essa curiosidade boa de saber. Nossa, Bia falou que lá na... Será que Paulo... Quantas heresias Paulo combateu? Vai procurar lá na Bíblia.
Porque muitas existem hoje. E a gente precisa estar enraizado no Evangelho, para a gente não se deixar ser enganado. Então, queridos, voltando ao tema de Filadélfia, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 3. Filadélfia é uma igreja que o Senhor Jesus nos deixou como referência. Que igreja nós temos que ser? Que igreja que agrada o coração de Deus? Como que se agrada o coração de Deus? De que forma se agrada o coração de Deus? Capítulo 3, versículo 7. Mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Queridos, aqui é o próprio Jesus dizendo. É o próprio Jesus se revelando para a sua igreja, dizendo assim: eu sou Deus. Jesus dizendo, tá? Eu sou Deus. E Ele é santo. Ele não peca, Ele não erra, Ele é puro. Ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Ele tem a chave, é Ele que tem a chave. Lembra que a gente falou de chave? É Ele que tem a chave. Que Ele entrega para a igreja. Para a igreja, no nome dEle, a igreja de Cristo na terra, no nome dEle, poder usufruir da autoridade, do poder que há no nome de Jesus. Por meio de Jesus, tudo se fez. É por isso que Jesus tem essa autoridade. A autoridade é um direito de exercer um poder. E Jesus, Ele tem o direito de exercer o poder, porque Jesus é Deus. E porque Jesus, através dEle, tudo que Deus criou foi feito. E o plano de Deus não é um projeto que pode ou não dar certo, que depende das circunstâncias, que depende de nós, que depende do mundo aí fora. O propósito de Deus é um propósito vitorioso e que já se cumpriu nele. Já se cumpriu. Jesus já é vitorioso. A igreja de Jesus é vitoriosa. Nós somos vitoriosos nele. Então, tira os seus olhos do mundo, tira os seus olhos das circunstâncias e fita os seus olhos, volte os seus olhos para Jesus e no que Ele diz, no que Ele ordenou, no que Ele deixou, no exemplo que Ele deixou. Versículo 8, vou ler só o comecinho que diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Jesus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe, Ele nos conhece. De repente você entrou aqui a primeira vez, ou você não tem a sua fé em Jesus, Ele te conhece. Jesus nos conhece, conhece a cada um. E Ele está dizendo para nós: eu sei quem vocês são, o que vocês estão fazendo, e sei que tem pouca força. Jesus nos conhece, conhece o meio em que a gente vive, no meio que a gente está plantado, e Ele sabe das nossas lutas. E Ele também sabe das intenções do nosso coração, das motivações do nosso coração, e se nós o amamos. Aqui, a melhor definição: se você quer ser uma igreja que agrada o coração de Deus, seja fraco, mas seja fiel. Seja fraco, mas seja fiel. Fraco em que sentido, Bia? Seja fraco, porque a igreja que se reconhece fraca se refugia na graça de Deus. Paulo, lá em 2 Coríntios, não precisa abrir não, só ouça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, Paulo diz assim, Deus diz para Paulo, melhor dizendo:
A minha graça te basta. É tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, quando nós reconhecemos que em nós, não há virtude, que em nós não há força, não há poder, mas que nós somos fracos, Deus vem e aperfeiçoa a força dele em nós. Entende isso? Nós temos que reconhecer diante de Deus que nós somos fracos. Porque aquele que se acha forte, poderoso, a igreja que se acha forte e poderosa, na verdade, ela está cega, ela está pobre, como diz na palavra, lá para Laodiceia, e ela está nua, mas ela não enxerga. E também, em 2 Coríntios 12, no 10, parte B, aí é Paulo, depois de receber essa palavra de Deus, diz assim: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Então, se a gente tem que nos tornarmos uma igreja forte, fortalecida, não é em nós mesmos, não é na minha força, mas é na força de Deus. E para isso eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Continuando o versículo: vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Uma igreja que permanece fiel, uma igreja que conhece os ensinamentos de Deus. De que forma que a gente conhece os ensinamentos de Deus? Através da palavra que Ele nos deixou, através dos estudos. Então, mais uma vez eu quero encorajar você aqui a estudar a palavra. Sabe, às vezes a gente tem um preconceito de estudar a palavra. Estou falando mesmo de teologia. Porque algumas pessoas falam assim: mas se eu começar a estudar teologia, eu vou ficar muito cheio de conhecimento. E isso às vezes acaba nos afastando de Deus. Depende, querido. Se você estudar uma boa teologia, e para isso vocês têm líderes e pastores para ajudar vocês a escolher um curso, né, alguma coisa nesse sentido, muito pelo contrário, vocês vão sair com um conhecimento enriquecedor, mas praticando. Estudem a palavra de Deus. Enraize a fé de vocês na palavra de Deus. Porque o que faz muitos de nós cair e oscilar é que a gente não estuda, a gente não quer saber das escrituras, a gente tem preguiça. E aí a gente fica, sabe, numa fé baseada no que a gente sente. Então, se eu estou me sentindo bem, está tudo legal. Se eu não estou, está tudo péssimo. Se eu vou numa igreja que fala o que agrada o meu coração, eu vou ficar nessa igreja. Se eu vou nessa igreja que falou alguma coisa que me confrontou e que eu não gostei, eu já não vou ficar mais. Não se permite a um processo, não se permite ao trabalhar de Deus, a um transformar de Deus na sua vida. E isso vai te levar a ser uma igreja que desagrada o coração de Deus. Porque quando eu estou falando igreja aqui, eu não estou só falando de igreja, templo. Isso aqui é templo. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, nós pessoas, tá? Então, quando eu estou falando igreja, entenda igreja, o corpo reunido de Jesus, mas entenda você como igreja. Amém? Então, você tem que ter a sua fé enraizada na palavra de Deus. Vá procurar uma boa teologia. Tem gente que fala assim, as ciências. Deus está me levando a estudar ciências. Eu falei, nossa, olha, um sonho da infância, ser cientista. Mas por quê? Porque a gente fala assim, quanto mais ciências, mais longe de Deus. Ao contrário, quanto mais ciências, mais perto de Deus. Agora, menos ciências, uma ciência rasa, vai te afastar de Deus. Mas uma boa ciência profunda vai te levar para muito pertinho de Deus. Então estude, tenha a sua fé enraizada na palavra de Deus, para que você pratique a palavra de Deus e que seja encontrada por Deus como uma igreja fiel a Ele. E Ele continua dizendo: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Olha que interessante. Jesus, Ele dá à igreja, através da chave, a autoridade e o poder de, no nome dEle, nós proclamarmos o Evangelho, levarmos a cura, o amor, a salvação. E o que é essa porta aberta, colocada diante da igreja? São as oportunidades. São os lugares que nós vamos entrar. A porta, ela é o próprio Jesus.
E através dele, através do poder e da autoridade dada por ele a nós, que temos a nossa fé declarada nele, ele vai nos levar a lugares onde ele abrir a porta, ninguém vai fechar. Então hoje você pode pensar assim, nossa, mas hoje a gente tem países que o evangelho não pode ser pregado. Mas quem disse que ele não está lá? A porta física pode estar fechada, mas a porta do céu, ninguém fecha. Então que a gente tome posse dessa verdade, porque se a gente se encontrar como uma igreja fiel, como essa igreja modelo que é Filadélfia, fraca, mas fortalecida nele, fiel a ele, nada vai poder nos parar. Sabe? Tô acabando. Vou acelerar. Sabe esses dias atrás, quando teve aquela questão das igrejas fechadas, né? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, Deus, não é possível. Mas a gente ama a igreja, a gente precisa estar na igreja. A igreja é um lugar onde a gente tem uma estrutura, onde a gente se reúne, onde a gente, né, ministra para as pessoas, onde a gente recebe o amor de Deus. E eu fiquei super ansiosa no dia lá da votação. Eu assisti, dando aula e assistindo, né? Dei aula e assistindo lá, ao vivo. E na minha inocência, eu achei que naquela quarta-feira a gente já ia poder estar no culto, de repente, sabe? Mas as coisas não saíram como a gente esperava, né? Levou aí 3, 4 dias, sei lá, não lembro agora. E o decreto foi não. Mas aí, o Senhor ministrou algo no meu coração, sabe? Porque, gente, ninguém pode fechar a igreja. Ninguém pode fechar. Pode-se fechar um templo, as paredes, um local. Mas ninguém pode fechar nós, ninguém pode fechar a nossa boca, ninguém pode fechar o nosso coração, ninguém pode fechar a nossa mente de estar ligada no Senhor. Ninguém pode me impedir de orar ao meu Deus. Ninguém pode me impedir de fazer uma visita e falar do amor de Deus, de estudar a Bíblia com os meus irmãos. A questão aqui é que a gente tem que aprender a ser igreja, não só dentro da igreja, que templo, mas quando a gente sai da igreja lá fora, a gente continua sendo igreja lá fora. Dentro dos nossos lares, isso foi tão ministrado na semana do fortalecimento espiritual nas famílias. Dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na faculdade, aonde Deus te plantou, você é uma igreja plantada ali. Você tem a chave ali. É uma porta aberta ali. De oportunidade do evangelho ser proclamado. Amém? Escutem quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que pertencem às... Peraí, me perdi aqui. Lá no versículo 9. Escutem, quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Aqui está dizendo que aqueles mentirosos, aqueles hereges, aqueles que deturpam a palavra do Senhor, vão enxergar que nós somos a igreja do Senhor, a igreja de Cristo plantada na terra, e que Ele nos ama. Só que aqui, a hora que eu estava lendo isso, hoje ainda, revendo aqui a palavra, Deus me falou algo muito forte, me tocou numa coisa muito forte. Isso não significa que quando eles caírem de joelhos, isso não é adoração à igreja. Que isso fique bem claro. Isso não é que eles estão adorando a igreja. Isso quer dizer que eles compreenderão e eles cairão em si, de joelhos no chão, entendendo que nós somos o povo de Deus. Hoje, a igreja do Senhor Jesus na terra é o povo de Deus. E eles reconhecerão isso. Só que quando isso acontecer, quando o cumprimento, porque isso é uma promessa, nós temos referência, né? E Deus nos dá muitas promessas. E quando essa promessa começar a acontecer, e já tem acontecido de pessoas virem até nós e falarem, nós reconhecemos que vocês são uma igreja de Jesus, que vocês amam a Jesus, que vocês pregam o evangelho genuíno. Quando essas coisas começarem a acontecer, qual vai ser a nossa postura? Fica uma outra dica aqui para a igreja de Jesus que agrada o coração de Deus. A igreja de Jesus que agrada o coração de Deus nunca descansa de vigiar. Porque senão ela pode ter chegado até aqui, muito bem. Estudou, praticou, fez, aconteceu. Aí chegou aqui, nesse momento. Passou por lutas. Lembra a igreja
10 anos atrás, as lutas, tal. Aí chegou aqui nesse momento. Está fluindo. É real, a promessa está acontecendo. Qual vai ser a nossa postura diante daqueles que se chegarem, se ajoelharem e vão dizer: a igreja do Senhor Jesus na terra nunca deixa de ser uma igreja vigilante, porque senão quando chegar nesse momento, sabe o que pode acontecer? A gente cair em vaidade. A gente se esquecer de quem a gente é. E começar a achar que a gente é um pouquinho bom. Que a gente chegou até aqui porque, poxa, eu me esforcei tanto. Eu batalhei tanto. Eu me sujeitei tanto. Eu renunciei tanto. E não tem nada a ver com eu, mas tem a ver com Ele. Então, que a gente nunca venha se esquecer disso. Para que quando chegue nesse momento, a gente não caia em vaidade, em soberba, em orgulho. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não descansa de vigiar. Continuando para terminar aqui. Lá no versículo 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Obedecido a ordem. Gente, às vezes a gente sofre e a gente ou passa por circunstâncias, algumas coisas assim, e a gente esquece de Deus, sabe? A gente reclama, a gente murmura, a gente não consegue enxergar que Deus quer trabalhar algo em nós, quer forjar algo em nós, quer nos preparar, quer nos, de repente, até trazer a memória, desce daí que o pedestal não é para você, sabe? Quer nos trazer de volta para a realidade, cair em si, de quem nós somos. E a gente reclama, e a gente murmura. Como tem sido o nosso comportamento? Nesse mesmo dia que eu estava acompanhando a votação lá da questão da igreja, eu estava vendo os comentários, de gente que se diz cristã, xingando, desrespeitando autoridades, brigando um com o outro ali no chat do vídeo. Que testemunho! É como eu já disse, ninguém fecha a igreja. Mas a gente está tão querendo ser igreja só aqui dentro que a gente se perde, sabe? Se o louvor quiser subir, pode subir, tá bom? Por favor. Então, às vezes, o propósito das circunstâncias, das situações que a gente tem passado, é para que haja um aperfeiçoamento em nós, justamente para a gente se ver fraco e Ele se fazer forte em nós, como eu já disse antes. Versículo 11. Desculpa, ainda no 10. Um pedacinho aqui, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então o Senhor está dizendo aqui que para a igreja fiel, para a igreja que ama a Deus, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger de um momento ainda mais difícil que está por vir, que vai assolar a terra. Então a gente ora para que o Senhor venha arrebatar a igreja antes, né? Mas a gente não sabe se vai ser assim, né? Nem vou entrar nesse assunto, senão vai dar mais. Mas é muito importante, a gente saber disso, porque nós cremos, né, nós somos ensinados, pelo menos foi a primeira linha de pensamento que eu recebi para a minha vida, foi de que a igreja será arrebatada, e tem muitos versículos pautando essa linha de pensamento, mas também tem outras linhas de pensamento que também têm versículos bíblicos pautados na palavra. Por quê? Porque, na verdade, essa foi uma revelação que o Senhor resolveu não nos dar, de como será, como vai ser, até porque Ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, se de repente Ele desse uma dica de como seria o arrebatamento da igreja, talvez a gente ficasse meio assim, acho que, né, os sinais, acho que daqui, né? Não é para a gente saber, porque é para a gente se guardar todos os dias na palavra de Deus. É para que a gente se levante todos os dias e nos consagre a Deus. Todos os dias nós precisamos nos converter ao Senhor Jesus. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Por que caminho eu vou andar? Pelo caminho estreito, que exige renúncia,
mas que há uma grande recompensa para aqueles que perseverarem nesse caminho, que é Jesus Cristo, o caminho de Jesus, ou eu vou pela porta, pelo caminho largo, mais fácil, porém me leva à perdição. É uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. Então, talvez a maioria que esteja aqui já tenha feito, né, a sua conversão, a sua confissão de fé a Jesus Cristo, um dia muito especial. Mas, queridos, não parou ali. É todo dia, é um processo. Não é porque um dia, 12 anos atrás, eu levantei a mão e aceitei Jesus, que hoje eu não preciso mais aceitar Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus na minha vida todos os dias, porque senão eu posso me afastar dele, senão eu posso vir a negar ele. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Amém? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu espero que apesar de meio extensa a palavra e muitas coisas, mas eu espero realmente que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração, que tenha te levado a uma compreensão de quem é a pessoa de Jesus e de quem nós somos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque Ele nos leva para a salvação eterna, porque Ele nos aperfeiçoa, porque Ele é o nosso bem maior. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Pode apagar a luz para mim, por favor? Queridos, feche seus olhos. Leva o teu pensamento ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, reunidos em teu nome, Jesus, porque te amamos. Pai, nós declaramos a nossa fé em ti, Jesus. Nós te amamos. Pai, em nome de Jesus, guia os nossos passos, Senhor, que as nossas decisões todos os dias sejam tomadas, Senhor, de uma forma que venha te agradar, Jesus. Nos ensina a permanecer fiéis a Ti. Nos ensina a ser uma igreja, Senhor, que Te agrada. Nos ensina a ser uma igreja, Pai, que não perde a oportunidade, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, de entrar pela porta que o Senhor coloca diante de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que nós como igreja, Senhor, venhamos tomar posse, Pai, do poder e da autoridade do Teu nome, Senhor. Para que o Senhor seja engrandecido, seja conhecido, Pai, no nosso meio. Pai, o mundo lá fora, as pessoas, elas anseiam, Pai, em Te conhecer, porque elas estão perdidas, Senhor. Elas estão perdidas. Tem muitas pessoas sofrendo, Jesus, e não encontram uma solução, Pai. Porque não há solução nesse mundo, mas há solução em Ti. Não há esperança nesse mundo, mas há uma esperança viva e está em Ti, Jesus. Que a gente venha entender isso de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui, Pai, agora, nesse momento. E eu sei que o Senhor está. O Senhor conhece, sonda cada coração, cada mente. Você conhece cada um pelo nome. O Senhor conhece cada um desde o ventre da mãe. O Senhor sabe o propósito que cada um carrega, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, Senhor, das nossas necessidades, aquilo que tem nos oprimido, aquilo que tem nos entristecido, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que nós andamos perdidos sem identidade. Nós não sabemos quem nós somos, Pai. Nós ficamos perdidos diante desse mundo opressor, que quer ditar as regras, quer ditar quem nós temos que ser, como nós temos que ser, Senhor. Mas, Pai, nós que estamos aqui hoje, e faça, queridos, essa oração de todo o seu coração. Pai, nós que estamos aqui hoje, talvez até sem entender muito, Deus,
Mas eu não preciso entender, eu só preciso da tua presença, eu só preciso saber que tu és o Deus, que em ti há esperança, Jesus, e que o Senhor é real, que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, Jesus, por mim, por cada um que está aqui. O Senhor morreu a nossa morte. Essa morte era para nós, mas o Senhor levou sobre si a morte. O Senhor levou sobre si toda a doença, toda a condenação, Jesus, toda a enfermidade, no nosso lugar. E quando o Senhor ressuscitou, nós também, que temos a nossa fé em ti, ressuscitamos juntos para uma nova vida, para uma vida eterna, para uma vida sem choro, sem sofrimento, Jesus, desfrutando da tua presença, desfrutando da tua alegria, desfrutando da tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, eu estou aqui hoje. Diga isso para o Senhor, diga isso para o Senhor, nem que seja no seu pensamento. Diga para Ele o porquê que você está aqui hoje, por que você entrou aqui nessa igreja hoje, o que você veio buscar aqui nessa igreja hoje. De repente você veio entender um pouco mais de Deus, de repente você veio conhecer pessoas, de repente você veio só por vir, porque um amigo veio e você veio também, mas foi o Espírito Santo que te atraiu para esse lugar. Em nome de Jesus, Deus, toca nesses corações, revela para eles o quanto eles são especiais para ti. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera, Espírito Santo, nesse coração, o milagre da salvação, o milagre do arrependimento, que a gente entenda que nós não somos nada sem ti, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nós precisamos nos arrepender de um dia achar que nós não precisávamos de ti, Jesus. Nós precisamos de ti, nós te queremos e nós te desejamos, Senhor. Entra no nosso coração, diga isso para o Senhor. Entra no meu coração, diga isso para o Senhor. Ele está te ouvindo. Diga, repita isso para o Senhor. Entra, Jesus, no meu coração. Eu te entrego a minha vida. Repita isso. Eu te entrego a minha vida, Jesus. E me arrependo de todos os meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe essas vidas, recebe cada um que está aqui, nos recebe, Senhor, porque nós te amamos, nós somos teus, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, e que você mantenha esse pensamento cativo ao Senhor. Deixa Ele falar com você durante o louvor. Sinta a presença de Jesus, Ele te ama e Ele quer te tocar. Amém?